licença poética aqui, não vou ler o script, porque eu estava falando para ele que eu estava super nervosa e suando aqui. Acho que a vida de todo mundo, ela necessita de um propósito, né? Todos nós temos um propósito na vida, um propósito de construir algo, de ser algo diferente, de deixar um legado. Eu acho que ele tem um propósito maior e, para mim, não consigo dimensionar. É um homem que eu admiro muito por toda a sua trajetória. E eu falo que assim tem uma frase que que eu estava pensando, que é da favela para Harvard, porque ele fez a abertura no MIT agora do MBA Brasil. O Celso é um homem exemplar, e não só por propósito, mas de atitude, porque não basta só a gente ter propósito, mas a gente não ter atitude, ação, ir atrás, né? Então, ele nasceu na Baixada Fluminense, foi criado na favela do Sapo, e ele hoje é presidente da Favela Holding. É uma holding que tem mais de 20 empresas, e o objetivo central dessa holding é o desenvolvimento das favelas, dos seus moradores, fomentando o empreendedorismo. Ele está em 15 países, com a CUFA, mais de 3.000 favelas, são números exorbitantes. É um exemplo de propósito, atitude, ação, e uma caminhada linda. Então, eu quero convidar aqui, com muita honra, Celso Ataíde, para contar um pouco para a gente toda essa jornada. De pé, por favor, eu peço que aplausos. Obrigado. Celso, palco é seu. Obrigado. É comigo? Bom, gente, bom dia para todas e todos. Na verdade, eu vou fazer quanto tempo aqui? Quanto tempo eu tenho? Tá bom. Eu não vou fazer nenhuma apresentação. Eu acho que a minha contribuição aqui hoje, eu nem sei exatamente qual que é. Então, eu poderia falar sobre movimento social, do qual eu faço parte, mas eu acho que eu vou fazer um pouquinho, acho que talvez a minha contribuição aqui hoje é falar um pouquinho da minha trajetória, em que passa pelas coisas que eu já vivi, pelo movimento social, e que fala de negócios também, que são as oportunidades hoje que eu tenho de fazer alguns negócios por aí. Eu sou do Rio de Janeiro, sou da Baixada Fluminense, nasci na Baixada, numa cidade chamada Nilópolis, e quando eu tinha 6 anos de idade, meus pais se separaram. Eles brigavam todos os dias, se matavam todos os dias, literalmente por conta do álcool, inclusive, que os dois eram alcoólatras, e todos os dias era literalmente tiro, porrada e bomba. A última briga que eles tiveram, eu tinha 6 anos, e aí minha mãe foi embora de casa, ela não tinha para onde ir, e a gente foi morar na rua. Ficamos na rua durante 6 anos também. Dos 6 anos de idade aos 12 anos de idade, morava na rua meu irmão, minha mãe e eu. Embaixo de um viaduto, no bairro de Madureira. Quando eu fiz 12 anos de idade, a gente foi morar num abrigo público chamado Pavilhão do São Cristóvão. E depois desse abrigo público, a gente, então, foi ser feliz e a gente foi morar numa favela, quer dizer, um espaço físico onde as pessoas têm como um espaço de depressão, como um espaço de carência, como um espaço de tristeza e de tragédia. Para nós era um plus, era um up que a gente estava tendo e morar nessa favela. Dali a gente começa a vender cachorro-quente, cuscuz, a gente passou a ser empreendedores, mas a gente nunca ouviu sequer essa expressão. Aliás, até hoje é assim, né? Quem mora em favela não usa as expressões que o asfalto, eu não conheço gente que mora em favela, até conheço, mas é pouca gente que fala eu sou empreendedor. Lá elas falam que eu me viro, aqui eu faço meu corre, que eu dou os meus pulos. Na favela não se fala network, stakehold, match. Match na favela é outra coisa. Sério. Então, assim, essas expressões são expressões da academia. E aí eu resolvo, então, empreender, e aí eu começo a empreender, depois eu saio da Favela do Sapo e volto para Madureira para poder fazer uns bailes, aliás, para poder... Esse mesmo espaço físico, onde eu tinha morado durante 6 anos, eu volto para trabalhar como camelô em Madureira.
E aí a gente passa a empreender na rua ali, vendendo calça de moletom, etc. E aí eu me torno, aos 16 anos, mais ou menos, empreendedor e sócio de duas multinacionais, a Adidas e a Nike. É claro que eles nunca souberam disso, mas a gente passa a trabalhar no camelô. Eu vinha para São Paulo e a gente ficava naquele rolo fazendo esses movimentos. E eu começo a trabalhar ali e começo a montar um grupo de camelôs com meu irmão, que a gente passa, então, a fazer um baile embaixo desse mesmo viaduto de Madureira, que se tornou depois um baile de charme, um baile famoso no Rio. E a gente começa a fazer um trabalho ali. Eu passo, novamente, a ser empreendedor, também sem saber que era empreendedor, da noite, trabalhando com entretenimento. E passamos a ganhar dinheiro fazendo aquilo. O tempo passa, eu transformo aquele baile num baile de rap e passo a lançar bandas de rap. Lancei MV Bill, de quem até hoje sou empresário, Racionais MCs, enfim, um monte de gente. E crio alguns bailes de rap, crio prêmios de rap, e a vida foi seguindo. Eu passo também, em 1999, a lançar o disco do Racionais, Sobrevivendo no Inferno, e aí a gente passa a distribuir o nosso próprio disco. A gente monta um selo para o Racionais, que é o Cosa Nostra, e a gente passa a distribuir com a Zâmbia, que é um selo que foi criado para poder fazer a distribuição. Era muito mais fácil naquela época você distribuir, porque não tinha tanta pirataria até 99. Você tinha aí grandes distribuidoras no Brasil, como Xereta, TKR, aqui em São Paulo, por exemplo, que você chegava ali e entregava para eles e estava resolvido. Depois que todo mundo quebra, a gente passa a ter que fazer a distribuição, assumir inadimplência, assumir marketing, e aí a gente começa a quebrar também, e a gente resolve, então, pegar esse selo e distribuir pela Sony Music. Mas eu tive, então, a experiência de estar distribuindo, de estar também fazendo esse trabalho nas favelas, já vendendo CDs do Racionais naquela época. Depois Mr. Catra e mais um monte de gente. Bom, então eu já passava a ter várias experiências como empreendedor, sem necessariamente ter sistematizado, ou se tem passado pela escola de negócios, mas fazendo muito mais por sobrevivência e por oportunidades que iam surgindo ali. Na sequência, o hip-hop ele tinha um discurso muito, e ainda tem, obviamente, um discurso muito revolucionário, mas eu não via tantas revoluções para além daquilo que a gente conseguia ver de perto. Então, a gente era, muitas das vezes, eu estava com o Mano Brown, com o MV Bill, quando eles eram meninos ainda, eu trabalhava com eles, e algumas pessoas da imprensa diziam, olha como é que eles são gênios. Aí eu olhava, eles são gênios para mim, realmente. Mas a imprensa muitas vezes dizia que a gente era gênios, porque a gente dizia, por exemplo, frases como, preciso ver minha mãe. Até era genial nisso. Olha, eles também amam. Então, era tão baixa a expectativa que essas pessoas tinham em relação ao que a gente podia produzir, que qualquer coisa que viesse de nós era um ato de genialidade. Então, aquilo também me incomodava muito, porque eu achava que a gente podia construir coisas mais importantes, coisas mais nobres do que aquelas pessoas imaginavam que a gente podia construir. Então, eu resolvo, então, naquele momento, criar uma instituição que hoje a gente não era nem CUFA o nome, era outro nome, depois a gente trocou de nome, que passou a ser a CUFA, isso há 28 anos atrás. Então, a gente monta uma organização de favela que eu nem sabia que ela ia crescer, nem sabia que ela ia se desenvolver, não sabia que ela ia estar hoje em 5 mil favelas. Aliás, o que eu nem gostaria que existisse tantas favelas assim. O ideal é que a gente vivesse num país onde não existisse mais favela, onde favela fosse uma coisa do passado, que a gente tivesse um planejamento, um plano de transporte, habitação e segurança capaz de permitir que as pessoas não vivessem mais em favela. Não é orgulho para ninguém morar em favela. Não precisa ser vergonha uma vez que as pessoas precisam morar ali. E aí, a gente também começa a crescer. Aliás, eu chamo de favela aquilo que o IBGE chama de aglomerado subnormal. Às vezes a gente confunde um pouco periferia com favela, são coisas totalmente diferentes. Quem mora em favela, esse espaço físico chamado favelas, que tem no país inteiro, embora vários prefeitos tentam esconder ou trocar de nome, são espaços que o IBGE chama de aglomerado subnormal tecnicamente. Então, são espaços que vivem hoje 18 milhões de pessoas, que também é um número errado. Quer dizer, se você fosse pegar as favelas hoje do país
e transformar num Estado brasileiro, seria o terceiro maior Estado em economia e em população. Hoje, as favelas brasileiras elas giram em torno, economicamente, de 207 bilhões por ano. Quando você pega uma favela como Paraisópolis, como Heliópolis, por exemplo, a favela de Heliópolis, aqui de São Paulo, ela é maior do que 83% das cidades brasileiras. Quando a gente pensa em cidades, a gente pensa nas cidades grandes. A gente esquece a quantidade de cidades que têm 3 mil habitantes. 20% das cidades brasileiras têm 15 mil habitantes. Então, a gente sempre esquece dessa, a gente sempre lembra das grandes metrópoles. Mas, na verdade, existem muitas cidades brasileiras com menos de 200 mil habitantes. Mais de 80% são menores. Então, se você pergunta para uma empresa hoje, por exemplo, se ela quer fazer um plano de expansão para um país como o Paraguai, é óbvio que ela quer. Mas, se você pegar a Bolívia e o Paraguai somados, consome menos do que as favelas brasileiras. Produzem menos do que as favelas brasileiras. Mas, mesmo assim, só aqui fazendo um parênteses, quando eu uso o IBGE para poder usar como parâmetro, porque é o instituto oficial, o IBGE ele usa alguns critérios para definir o que é uma favela, / aglomerado subnormal. Entre esses critérios, eu posso citar vários, mas eu vou falar de 2. Um critério para você definir o que é um aglomerado subnormal é o percentual de urbanização, título de posse. E título de posse. Então, a Complexo do Alemão, por exemplo, no Rio de Janeiro, não é considerado um aglomerado subnormal porque tem 62% de urbanização. Mas nas ruas principais, quando você cai para os becos, já não é mais urbanizado. Então, ele não entende que seja uma favela, mas a favela entende que é uma favela. Se você pegar uma favela, por exemplo, de palafita e você der posse para uma grande parte, eles também tira da condição de favela porque tem um percentual X que ele definiu de pessoas que têm título de posse. Quando, na verdade, uma favela de palafita, que é clássica, se você der posse para 100% daquelas pessoas, vai continuar sendo uma favela com 100% de título de posse, porque você não vai mudar o extrato econômico social daquelas pessoas por conta do título. É importante? Sim, mas você não muda a realidade apenas por conta disso. Então, se você fosse pegar hoje, na verdade, dentro dos parâmetros normais, quantas pessoas vivem em favela no Brasil, não seriam apenas 18 milhões de pessoas, seriam 27 milhões de pessoas que vivem em favelas no país. Mas, mesmo considerando os 18 milhões de pessoas, segundo o IBGE, que precisou recorrer esse ano ao nosso instituto, que é o Data Favela, para poder fazer as pesquisas com eles esse ano de 2023, o censo brasileiro ele é feito pelo IBGE e nas favelas brasileiras é feito por uma empresa da nossa hold, que é o Data Favela, que é quem está fazendo junto com o IBGE. Então, são 18 milhões de pessoas dentro dos critérios deles e, segundo os nossos critérios, serão 27 milhões de pessoas. Mas acho que o que é importante, quando eu ouvi aqui falar de e-commerce, por exemplo, é porque, normalmente, as pessoas chamam as pessoas que vivem em favela de comunidade carente. Quando você estabelece que aquelas pessoas são carentes, você não pode vender para elas, você tem que dar para elas, tem que entregar para elas. Por que você vai vender para alguém que é carente? Então, eu sempre digo que quem mora nas favelas não necessariamente são pessoas carentes, são espaços de potência. Então, eu chamo que favela é um lugar de potência e não necessariamente de carência. Eu fui carente quando eu morei no abrigo público, quando eu morei na rua. Mas se eu sou porteiro de um prédio, se eu dirijo uma lancha de alguém aqui, eu não sou carente por conta disso, eu tenho baixa renda. Quando eu vou no supermercado comprar 1 quilo de açúcar, 1 quilo de farinha, se o milionário vai comprar também, ele paga o mesmo preço que eu. Se eu pego barca, trem, metrô, eu não tenho uma taxa de estímulo. Eu não pago menos impostos quando eu vou num shopping center, porque eu moro numa favela. Eu não tenho uma carteirinha de favelado que diz, quando eu vou ver o jogo do meu time, que eu vou pagar X% menos, ou que eu vou ter algum tipo de incentivo fiscal por conta disso, ou de renúncia fiscal em função da minha origem territorial. Então, quando a gente fala de carência, por exemplo, quando a gente transforma esses espaços em espaços de carência, a gente esquece que todas as pessoas que vivem em favela têm celular e compra dados, e as empresas de telefonia querem acessar essas pessoas.
Quando a gente está falando de banco, os bancos querem fazer microcrédito para essas pessoas, querem fazer microcrédito para os empreendedores desses lugares. Eu acho que a grande diferença é como é que você se relaciona com esse território, com esse ambiente, com essas pessoas. Uma, porque elas não falam necessariamente o português, elas falam favelês, como eu falo. Eu falo favelês fluente. Você não vai conseguir me vender um produto através dos influenciadores brancos de cabelo dourados, que para você tem 25, 30 milhões de seguidores, mas eu não compro o shampoo que essas pessoas compram. Eu não uso necessariamente as roupas que essas pessoas usam. E vocês, às vezes, como marcas, pensam em fazer apenas a relação entre nós, porque essas pessoas são seguidas por muita gente. Quando vocês não sabem, muitas das vezes, é que as favelas não querem mais serem catequizadas, elas querem a melhor versão delas mesmas. E a cada dia isso fica mais nítido. Cada vez a negada das favelas, elas se sentem mais empoderadas. Tem gente que diz assim, mas por que tem mais preto agora? Não, não tem mais preto agora, a gente sempre teve mais ou menos o mesmo percentual de pretos. É que os pretos agora, eles estão, cada dia que passa, eles se assumem como pretos. Eu, por exemplo, não faz muito tempo que eu descobri que eu era preto. Eu não era preto também, não. Eu era moreno noturno, marrom bombom. Como era um puta de um prejuízo ser preto, eu também não queria ser. Mas o Neymar não sabe que é preto ainda, por exemplo. Quando os caras jogam banana para eles olham para trás, para poder ver, pô, estão jogando a banana para quem aqui? Eles não sabem que são pretos, o Ronaldinho não sabe o que é preto. Mas um dia eles vão descobrir, porque eu também não sabia. Porque não existia dentro da minha casa letramento racial. Porra, o que é isso? Eu não fui à universidade. Hoje eu tenho a oportunidade de palestrar em Harvard, London School Economic, MIT, etc. Acabei de ganhar um prêmio agora no ano passado, no Fórum Econômico Mundial, como empreendedor de impacto e inovação global, fazendo uma palestra final no Fórum em Davos, em inglês, inclusive. Mas, mesmo assim, não sou formado em nada, eu sou formado em favelês. Sou formado no camelô de Madureira, vendendo pirataria. Já fui, aliás, pirataria não, porque existe um nome técnico para isso, chama-se contrafaccionismo. Eu sei porque eu já fui preso com pirataria e tive que assinar e eu descobri que o nome era esse. Ou seja, a vida passou, eu fui descobrindo um monte de coisas e fui descobrindo que eu podia fazer coisas que eu jamais imaginei que eu pudesse fazer. Bom, a CUFA ela foi crescendo, hoje ela está em 17 países, tem 3 cadeiras na ONU, Afrodescendência, Juventude e Habitação, e eu resolvi sair da CUFA em 2015. Saí, mas não consegui sair totalmente, continuo como uma espécie de presidente informal do conselho. Pô, isso é igual a nada também, não sei o que é isso, mas continuo dando meus pitacos e continuo ali sendo ouvido em função de eu ter sido fundador e etc. Eu saio da CUFA e começo a pensar como é que eu poderia criar um movimento de sustentabilidade dentro da instituição. E existia, na verdade, uma incompreensão muito grande entre nós, porque nós, da favela, a negada principalmente, a gente foi educado a renunciar ao capital. A gente tem orgulho de ser fudido. Eu sempre quis ser rico. Eu sempre quis ser muito rico. Aliás, eu não conheço nenhum pobre que quer ser pobre também, não. E aí, só que a gente sofre, né? Quando a gente sofre por ser rico. Hoje eu moro num condomínio, que eu não vou nem falar qual é o condomínio, nem quem mora lá, mas é em Angra dos Reis. E eu vejo, quer dizer, então, é constrangedor muitas das vezes, porque é o seguinte, eu sou preto mesmo, e o carro é legal, a casa é bacana, mas quer dizer, eu não consigo convencer ninguém que a casa é minha e que o carro é meu. E quando eu chego no condomínio, quando muda o porteiro, mesmo que seja um negão também, o cara pergunta, e aí, negão, tu vai aonde? O cara acha que eu vou entregar o carro de alguém, até que ele liga para a minha casa, e aí alguém diz, não, esse é o dono da casa. Aí o cara pede desculpa e me chama de doutor. Então, eu sou doutor, na verdade, se eu for o dono da casa, mas a culpa é desse porteiro? Talvez não. A culpa talvez seja dos olhos dele de não estar acostumado a ver preto bem-sucedido. E aí, a relação que ele tem, os olhos deles têm com os pretos, é de manhã entrando um monte de gente preta para poder trabalhar, e à noite as pessoas indo para casa. Mas os moradores, obviamente,
são todos brancos. E agora não, e menos poucos. Outro dia, a minha nora, o cachorro dela foi mordido por um outro cachorro, do Luciano Huck, vamos falar aqui logo o nome do cara. Mordeu o cachorro dela, ela quis brigar com a Angélica. Eu falei, filha, não faz isso não, pô. Vê esse cachorro, pô, o cachorro do Luciano é desse tamanho, o cachorro do Luciano, o nosso pequenininho. Falei, vê lá se o cachorro dele, porra, machucou o dente dele lá, porque vamos fazer uma abaixo-assinado, vamos mandar a gente sair daqui. Então a gente tem umas neuroses. E a gente também fica naquela de, olha, pô, mas eu não posso jogar golfe, eu não posso andar com certas roupas, porque senão estou, na verdade, ofendendo os meus pares. Quando a gente precisa ocupar espaços o tempo todo e sem precisar necessariamente estar constrangendo as pessoas. Por isso, eu lancei em Harvard um projeto que chama-se Quarto Setor. E esse quarto setor tem um pouco a ver com o que a gente está falando aqui, que é, quando a gente pensa no primeiro setor, que é, na verdade, que é o Estado, a gente está falando que o Estado não conseguiu resolver as questões das favelas, as suas demandas. Aliás, as favelas só existem e as desigualdades só existem porque o Estado não consegue responder a essas demandas. E eu não estou dizendo que o Estado não tem que existir, que ele não seja importante. O segundo setor, que é o mundo corporativo, são as empresas, se fala muito sobre ESG, se fala muito sobre isso, mas se gasta muito mais para poder fazer lobby e para poder fazer marketing sobre isso do que efetivamente se faz investimentos no setor. Então, tem muito caô social, e a gente sabe disso, e as pessoas necessariamente... Aí não é nem acusação, não, é constatação. A gente que trabalha, que fala com as empresas, muitas das vezes você vê quem trabalha na área social das empresas tem uma relação com a área social das empresas em horário de expediente, mas não tem nenhuma relação com aquele tema fora desse horário ou no final de semana, porque nem conhece desse tema. E quando você fala do terceiro setor, que são as ONGs, são as organizações sociais, sindicatos, etc., tem um compromisso com a renúncia do capital, ou seja, são organizações sem fins lucrativos. Quem é que disse que a gente não tem que ter lucro na favela? As ONGs do asfalto, beleza, da Viviane, Sena, com o maior respeito ao trabalho dessas pessoas, esses não precisam ter lucro mesmo, não. Mas a Dona Maria, que vive na favela sem dente, fudida, não tem que ter lucro. Se é um espaço que é percebido como um espaço de escassez, é preciso ter abundância. Se a gente for trabalhar para o Estado, educar nossas crianças, formar aquelas pessoas, sem que a gente tenha o nosso próprio sustento, então isso vai virar uma grande anomalia. Então, quando a gente pega... Então, o que eu acho é que o quarto setor tem que ter lucro, sim, sempre. Uma ONG de favela não pode ser percebida como uma ONG do asfalto. As relações são outras, o network é outro, as necessidades são outras. Vocês não conseguem... É raro você ver uma ONG de favela. ONGs tem um monte por aí. Mas quais são as ONGs de favela que vocês conhecem que as lideranças falam outros idiomas? Que as pessoas têm acesso a grandes marcas? Você vai contar em uma das mãos. Agora, ONG de favelas sem documento, cujos donos, os presidentes, os gestores, não são formalizados, que não conseguem recurso, mas limpam uma lojinha no final de semana para dar um curso para as crianças, limpam uma oficina mecânica no final de semana para dar um curso de inglês, de francês ou de matemática, reforço escolar, sem custo e muitas das vezes pagando para poder fazer. Então, é esse amor que essas pessoas têm que, para mim, é motivo de admiração permanente. Então, só que essas pessoas precisam ter lucro. As empresas, quando elas vão nas favelas, elas vão se orgulhando de não estar pagando nada, porque aquelas pessoas conseguem fazer com pouco dinheiro ou com dinheiro nenhum. Só que quando elas fazem isso naqueles territórios, elas estão fazendo ativação. E quem mora na favela não sabe nem o que é ativação. Aí elas estão ativando as suas marcas, a favela como um escravo, como se fosse na África, em que chega aqueles homens dourados, mulheres douradas de bota, dá uma dentadura para a pessoa e volta com o tesouro inteiro, porque quem mora na favela não conhece qual é o valor que tem ali. E aí, hoje, por exemplo, quando eu monto essa ação,
e já estamos fazendo três pilotos em 3 países da África, por exemplo, o mesmo Estado brasileiro, ele viabiliza renúncia fiscal para empresas em cidades, quando elas montam nas cidades renúncia fiscal ou incentivo fiscal, pensando no desenvolvimento econômico das cidades. E tem empresas hoje que não pagam imposto por 40, por 50 anos, com um discurso racional de você poder desenvolver aquela cidade. Então, por que não a gente não pode fazer a mesma coisa nas favelas? Você fazer um cinturão em algumas favelas e você diminuir a carga tributária das empresas daqueles lugares para poder você aumentar a quantidade de emprego para aquelas pessoas. Por que você não vai pagar menos impostos para quem vive naquele lugar? Por que você não vai incentivar que pessoas que vivem nas favelas que possam fazer exportações, por exemplo, sem pagar por um determinado período imposto pelo que eles estão fazendo? E, a partir do momento em que essas pessoas se desenvolvem e alcançam um determinado patamar, elas passam a pagar. E foi pensando nisso que eu montei uma holding em 2015, quando eu saio da CUFA. Essa holding hoje ela tem 27 empresas. Eu apenas tinha um sonho, eu queria ter uma holding, eu não sabia nem o que era holding. Aliás, para ser franco, eu não sei ainda o que é essa porra, não. Mas eu queria ter uma, que todo mundo tinha holding. Eu falei, eu também quero ter um negócio desse aí. Saí da CUFA formalmente, montei essa holding. A primeira empresa com quem eu tinha um contato, tínhamos várias empresas que ajudavam a CUFA, mas uma delas era a P&G, a Procter & Gamble, com quem a gente fazia Taça das Favelas, fazia o Top CUFA, uma série de ações. Eu procuro, então, a P&G e a gente fez um projeto de logística, em que eu passei a vender e entregar os produtos da P&G nas favelas do Rio de Janeiro, inicialmente. E a CUFA, então, em parceria conosco, ela monta um projeto chamado Recomeço, que é de pessoas que vêm do cárcere. Era um projeto social, e ainda é, mas era a forma que eu também tinha de não ser roubado. Ou de baixar essa possibilidade. Hoje, a gente distribui uma série de empresas, hoje a gente está no país inteiro. Montamos, então, a Favela Log, isso lá atrás, há 10 anos atrás. Hoje nós trabalhamos com a Natura, P&G, Amazon, são empresas que a gente distribui os seus produtos. E aí, aproveitando aqui, que eu tenho só 14 minutos, e vou falar um pouquinho de quando eu falo de favela não é carência, favela é potência, é dessa potência que eu me refiro. Então, eu acabei montando um ecossistema de engajamento e soluções para esse território, mas também para essas pessoas. Quando eu monto isso, eu não penso apenas em como é que eu faço com que as empresas tenham seus serviços e produtos consumidos pela favela, mas como também essas pessoas que vivem nas favelas passam a fazer gestão daquilo que elas estão consumindo. Para mim, isso é sustentabilidade. Aqui, por exemplo, Taça das Favelas, que é uma competição de futebol, que surgiu o Vini Júnior, Patrick de Paula, um monte de jogadores e jogadoras de futebol que a gente tem hoje, que são 600 mil pessoas que participam diretamente dessa competição, foi gerando uma série de outros negócios a partir do momento em que eu fazia uma grande movimentação de mobilização nesses territórios, que é a Taça das Favelas, por exemplo. Então, grandes marcas queriam participar da taça, e ainda é assim, no país inteiro, exatamente porque elas querem se comunicar com esse território e com essas pessoas. Aqui é só um parêntese, tá? A gente está fazendo hoje. Eu vou passar esse slide, depois eu vou voltar nele. Então, deixa eu falar sobre isso aqui agora, porque depois eu posso me perder. Nós hoje estamos fazendo um projeto chamado Expo Favela, uma feira de negócios de favela. A CUFA sempre foi uma organização, eu sempre fui empreendedor, embora eu não soubesse essa expressão, que eu sempre pensei em ganhar grana e sempre pensei em dividir a grana. Não era o dinheiro pelo dinheiro, mas o dinheiro pela possibilidade de transformar a minha vida e a vida das pessoas. Não sabia como é que eu ia fazer isso. Quando eu começo a ganhar dinheiro,
quando eu começo a fazer uma série de negócios, quando eu começo a montar, sei lá, empresa de montagem de jipe na África, por exemplo, especificamente em Camarões, coisas que eu sequer imaginava que um dia eu fosse para Camarões, muito menos montar jipe. E eu começo a ganhar grana. Não dá para dizer, não dá para poder ficar metendo marra de pobre aqui também, não. Eu pego, então, e resolvo como é que eu também democratizo essas possibilidades para outras pessoas. Como é que eu trago... E aí eu começava a fazer palestras com uma série de outras pessoas, e eu ficava num palco falando sobre negócio social, negócio de impacto. Era eu num palco falando, com alguns milionários falando sobre negócio social, na plateia 100% de pessoas brancas, em alguns casos levava uma Kombi para uma favela, botava mais 4, 5 pessoas numa mesa, que era uma forma de se sentirem menos culpados e dormirem mais felizes, mas não ia mudar porra nenhuma. E ficava claro que a gente estava falando de um movimento de gente de bom coração, mas que a favela era sempre um laboratório, o favelado sempre um camundongo, e os asfaltistas são sempre os cientistas, eles não querem mudar esse lugar. Então, não existe a menor possibilidade de se fazer uma revolução social, harmônica, se não for esses que sofrem os impactos dessas diferenças protagonizarem essa mudança efetiva. Então, por isso, eu nunca fiquei reclamando de nada, eu nunca fui ficar reclamando de nada. Eu fui à luta e vou. E aí eu resolvi, então, fazer esse evento no WTC, no Sheraton. No primeiro ano foram 20, eu comecei a fazer no ano passado. E comecei a fazer lá muito por acaso, porque eu estava no Sheraton, eu moro no Sheraton aqui em São Paulo, e comecei a morar no Sheraton na pandemia, que eu estava fazendo uns eventos aqui, umas ações aqui em São Paulo, e o dono do Sheraton me chamou, falou: Celso, já que aqui nós estamos com 3% de ocupação, fica um pouquinho com a gente aqui, fica uns meses com a gente aqui. Eu fui ficando com eles lá no Sheraton. E aí tive a ideia de fazer no Sheraton esse evento. Hoje, inclusive, eles querem até me tirar do Sheraton, não vou sair porra nenhuma, porque eu vou entrar com o uso capião, que agora está lá em cima. A ocupação, às vezes eu estou perto deles, começam a conversar. Pô, Celso, aqui está cheio para caramba hotel. Eu saio subindo para o outro lado, me fazendo de morto, e vou ficando. E comecei a fazer esse evento lá em abril do ano passado, que nada mais era do que um evento de empreendedores da favela e do asfalto, em que a CUFA é quem produz, e você tinha no mesmo palco, sempre tem gente do asfalto, gente da favela, na plateia, gente da favela, gente do asfalto. Você tinha, por exemplo, mesas com DJ Alok discutindo metaverso com DJs de favela. Você tinha Bílio Diniz discutindo com uma mulher que vende cachorro-quente do Parque Santo Antônio, aqui de São Paulo, sobre gestão. Um que faz gestão de uma barraca de cachorro-quente e um que faz gestão de bilhões. Você tinha a tia Magalu, por exemplo, tia Magalu não, enfim, tia Magalu discutindo sobre vários temas de negócio com outras mulheres. Enfim, você tinha ali uma série de pessoas de estratos sociais diferentes, discutindo negócio. E a feira inteira com uma série de outros conteúdos. Sem entrar muito no mérito, quem quiser só entrar aí, expofavela.com.br, ou as redes sociais. A gente fez isso no primeiro ano, no ano passado, em abril, e os negócios nas favelas são tão grandes que foram 33 mil pessoas no primeiro ano, 40 mil no segundo ano, que é esse ano, e de um ano para o outro, nós estamos fazendo agora em 20 estados. Ou seja, fizemos o São Paulo no primeiro ano, no segundo está acontecendo em 20 estados, o Rio de Janeiro acontece agora no final de semana, dia 29, 30 e 31 no Rio de Janeiro, e eu acabei de receber o recado aqui agora, que já tem 25 mil ingressos vendidos, e durante 3 dias, que vai ser no Rio, na Cidade das Artes. O que eu quero dizer com isso? Eu nunca tratei essas pessoas, não acho que temos que tratar as pessoas como pessoas carentes. A gente, então, virou um canhão esse negócio em 20 estados, e no ano passado, e esse ano agora, 2 meses atrás, eu lancei a Expo Favela em Paris, em Nova York e em Lisboa. Ou seja, a favela ela pode ser diferente
esteticamente, de um estado para o outro, de um país para o outro. Mas onde existe desigualdade social, existe luta para equilíbrio social. E lá não é diferente. Em Paris, a porrada come estanca todo dia. Como exemplo. Bom, voltando aos negócios aqui. Então, eu criei algumas empresas, essas são algumas delas. Aí eu vou falar aqui de alguns cases de negócio, por exemplo. Comunidade DOR é uma empresa de comunicação em que você pega, por exemplo, o que você vê em painéis convencionais, outdoor, em shopping center, grandes vias, aeroportos, a gente faz a mesma coisa nas favelas. Em 3.000 cidades, a gente tem esse trabalho. Com empresas como essas aqui, Rede Globo Televisão, que apesar de ser uma mídia convencional, ela faz campanha conosco nesses territórios. A gente tem hoje 380 agências de viagens. Ou seja, você chega nas favelas, você tem agência de viagem. Na Rocinha, por exemplo, só como um exemplo, ela fatura... a pessoa que vende na Rocinha passagem aérea, ela ganha 10% em cada passagem vendida. É uma sociedade da Favela Road com a Flytour, agora Bifly, e as 3 empresas aéreas. Ela ganha 10% de cada passagem, ou seja, ela vende R$240 mil de passagem aérea por mês, por exemplo, em que o morador ganha 24 mil reais. Quer dizer, uma pessoa que, em tese, tinha uma expectativa de ser segurança, de ser vigia, hoje ele ganha 24 mil reais. Quem ganha 24 mil reais no Brasil, a gente sabe a que categoria social ele pertence. E ele vive na favela. A gente tem, por exemplo, a Infavela, que é uma empresa de live marketing que nós montamos. E a gente montou exatamente porque, quando eu fazia a Taça das Favelas, as grandes marcas patrocinavam a taça e queriam fazer ativação. Eu nem sabia o que era ativação. E aí eu começava a perceber que as agências que ativavam ganhavam mais do que eu. Eu fazia um evento durante 6 meses e uma empresa pegava uma ativação que nada mais era do que levar lá um caneco lá para, sei lá, uma coisa tão simples e ganhava uma puta de uma grana. Então eu comecei a entender que eu tinha que falar português, eu tinha que falar o asfalteio, eu tinha que falar o tal do network também. Meter um caô, né? A gente estudava na ESPN, montamos uma escola de negócios chamada Escola de Negócios da Favela, junto com a Fundação Dom Cabral, e comecei a ensinar a negada a falar essas palavras bonitas que vocês falam aí. Aí meti no Miguel também, meti aí a Infavela, e hoje esses aí são alguns dos clientes que querem fazer ações nas favelas e a gente consegue fazer de uma forma eficiente. Aqui é um projeto que a gente montou junto com a Meta, que a gente acabou de ganhar um prêmio agora, inclusive. Aqui é a Favela Log, que eu acabei de falar. Essas pessoas aqui são pessoas que vêm do cárcere. Hoje, enfim, são mais de 2.000 pessoas que trabalham nessa empresa. Todas elas vêm do cárcere. Então, a gente tem algumas parcerias com alguns governos do Estado que a gente faz, enfim, um trabalho com eles e colocam essas pessoas para poder ter a sua primeira oportunidade, muitas vezes. São pessoas que já entraram por crime criança e nunca trabalharam e têm a sua oportunidade primeira aqui. E aí é a Favela Log, que eu já contei um pouco para vocês antes de mostrar. Aqui é a escola de negócio que eu falei para vocês, que é justamente isso. Quer dizer, existe um legado importante que na favela a gente não tem. Eu não conheço as pessoas na favela que falam as linguagens de quem estuda na ESPN. Quem estuda na ESPN fala certas coisas, mas quando eu fui fazer um curso na ESPN no ano passado, de Design Think, eu entrei no curso e saí do curso sabendo a mesma coisa, que eu não entendia nada no curso. Porque não tinha base. Então, é importante que esses empreendedores das favelas comecem a aprender a falar essas linguagens, para que essas linguagens do asfalto sejam democratizadas nesse território e a gente comece a performar melhor. Então, montamos uma escola de negócio. Eu tive que montar um fundo de investimento de 50 milhões de reais para poder investir nessas pessoas de favela. E aí eu começo a perceber que elas faziam parte de estágios diferentes
e não bastava só viabilizar recurso para esses empreendedores, porque eles não sabiam o que iam fazer com esses recursos. E aí tive que dar um passo atrás e criar uma escola de negócio, fui buscar uma parceria com a Fundação Dom Cabral, e hoje a gente está na 6ª turma e acabamos de ganhar um prêmio agora, inclusive, na Suíça, sobre escolas de negócio. E aqui, na verdade, é a última ação nossa, o último prêmio que a gente ganhou agora, que foi no Fórum Econômico Mundial, onde a gente foi receber lá o prêmio pelo que a gente desenvolveu e fez. Então, acho que, na verdade, a minha contribuição aqui hoje, meu tempo já acabou aqui, era basicamente contar um pouco dessa trajetória, desses pequenos pulos, dessas oportunidades que eu tive, e eu também ter aproveitado parte dessas oportunidades e ter feito, na verdade, de muitos recuos que eu fiz, um ponto de partida para um novo avanço, seja em negócio, seja na própria CUFA, que ela virou uma gigante também, está em muitos lugares. R$1 bilhão foi quanto a CUFA mobilizou na pandemia, por exemplo. E não é só você mobilizar esses recursos, mas é você fazer gestão dele. Você precisa também estar prestando conta com todo mundo e não ter nenhum tipo de problema. Viabilizamos para 14 milhões de pessoas em cadastros que nós entregamos para o Ministério Público Federal, por exemplo, porque a gente entendia que esses cadastros não pertenciam a nós. O fato é, ou a favela e a sociedade pensem em alternativas de se desenvolverem, ou o país vai se desenvolver sozinho, vai crescer, virar a primeira potência mundial, mas se a favela não crescer junto, só teremos aumentado a distância entre o país que cresceu e a favela que ficou no mesmo lugar. Ou a gente divide a riqueza que a favela sempre gerou, ou vamos continuar dividindo as consequências da miséria que a elite gerou até aqui. Obrigado.